Boa noite a todas e todos que estão conosco nesse final de tarde. Hoje um belo solzinho ali do lado de fora, depois de tantos dias de chuva. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Leandro, nossos colegas do Campus Pelotas, Boa do noite. curso técnico em eletromecânica. Sejam bem-vindos a esse momento aqui. Que bom que aceitaram o nosso convite. E para falar um pouco, né, da trajetória de vida e profissional de vocês nesse projeto de extensão chamado Resgate de Memórias do IFSU na voz dos seus servidores. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Janete. Boa noite, Leandro. Nós acabamos de nos cruzar lá na Na eletromecânica, escola, né? né? E agora a gente vai conversar um pouco aí. Boa noite, então, a todos aí. É verdade, né? Vamos conversar um pouco, aproveitar o final de tarde e depois trabalhar mais um pouco, né? Que hoje a jornada vai até às 11. É isso mesmo. Faz parte, né? Então vocês podiam se apresentar. Então, primeiro o Cláudio diz quem é o Cláudio, depois o Leandro diz quem é o Leandro. O meu nome é Cláudio Machado, eu nasci em Pelotas. Eu sou casado, eu casei, eu e a minha esposa, nós casamos uma semana antes de eu ser admitido no IFSU como professor. Isso parece que foi uma espécie de presente, assim, de casamento, né? Porque nós casamos, a gente fez um passeio em- ali na serra e quando a gente chegou eu recebi a notícia que estava sendo chamado para trabalhar no IFSU, né? Eu tenho dois filhos, um guri e uma guria, eles já são bem grandinhos, né? Minha filha tem 29 anos, já está no mestrado, e o meu filho está no curso de fisioterapia, né? Então já são bem grandes, né? É, bem, seria isso, né? Então tá, eu posso me apresentar então? Tá, eu sou o Leandro, eu tenho 39 anos, também sou de Pelotas, nasci em Pelotas, gosto de Pelotas. Tenho um filho com 5 anos, tá? E, enfim, sou um cara apaixonado pela docência, apaixonado pelo que eu faço. Eu também sou casado e, enfim, é isso. Acho que não tem muito o que dizer aí. É. Ao longo da conversa, se surgir mais alguma coisa, vocês podem ir falando, né? Então, assim, ó, a primeira coisa assim que o pessoal gosta de saber é a trajetória acadêmica, né? Onde é que vocês estudaram, que cursos fizeram, qual é a área, né, desses estudos. Hum, Então, agora vamos começar pelo Leandro. Leandro pode começar aí, depois o Claudinho continua. Então tá. Bom, eu vou começar da escola técnica, né? Eu ingressei com 14 anos na escola técnica. Eu fiz eu estudei numa época em que o formato de curso técnico tinha iniciado uma reforma em 1998. Meu primeiro ano foi em 1998. Então lá o ensino médio era separado do técnico e eu ingressei na escola técnica para fazer o ensino médio. E aí, ao final do primeiro ano do ensino médio, eu fiz novamente um processo seletivo para ingressar no curso técnico em eletromecânica. E aí, naquela época, só um comentário, para ser breve, mas naquela época era interessante, porque o primeiro ano que eu fiz, a gente tinha uma disciplina que se chamava prospecção profissional, e eu entrei na escola técnica com o objetivo de estudar eletrônica. E aí, por causa da prospecção profissional, eu acabei querendo fazer eletromecânica. Então, eu estudava em dois turnos na escola, né? A eletromecânica eu cursei parte do curso de manhã, o ensino médio eu fiz à tarde. E depois, ao final, como eu me formei um semestre depois de terminar o ensino médio, né? Eu reprovei no primeiro semestre lá na eletromecânica. E eu
fiz um estágio e estudava à noite, né? E fazia um estágio na Companhia Estadual de Energia Elétrica de dia. Depois eu sempre gostei de ensinar, né? Então eu tinha um sonho de voltar como professor do curso. Mas aí a trajetória mudou, eu comecei a trabalhar como técnico, enfim, e eu comecei a trabalhar num projeto de educação de jovens e adultos no Senat. E aí eu me apaixonei pela docência de vez, eu dava aula de matemática e dava aula de física. E eu tinha iniciado em 2002 um curso de engenharia agrícola na UFPEL. Eu cursei 2 anos desse curso de engenharia agrícola, e aí depois eu resolvi optar por trocar de curso e me formei em licenciatura em física na Universidade Federal. Aí depois eu terminei a minha graduação e parei um tempo de estudar. Depois de já estar trabalhando no Instituto Federal, eu fiz mestrado na área de engenharia, na Unipampa. Então, nosso curso lá dá a titulação de mestre em engenharias. Eu trabalhei com a parte de fenômenos de transporte, fiz um trabalho que envolvia dispersão de poluentes e modelagem computacional de dispersão de poluentes. E fiz depois, por fim, terminei recentemente um doutorado em física. E aí, o doutorado, eu trabalhei numa área completamente diferente, meu trabalho foi experimental, e eu trabalhava com a parte de energia solar. Trabalhei com o desenvolvimento de novas tecnologias para células solares, né, que não usavam silício, né? E estou aí, essa é a minha trajetória acadêmica. Vou passar para o Claudinho aí, fala aí, Claudinho. Eu. Bem, eu sempre começo pelo começo, né? Ah, eu, eu estudei no Assis Brasil até entrar para a escola técnica, pro IFSU, para a escola técnica na época, né? E eu me orgulho muito do Assis Brasil. Eu acho que o Assis Brasil ele foi muito bom para mim, entendeu? Porque eu tive a oportunidade de ter bons professores de matemática e de ciências e dessas áreas assim que me deixavam muito satisfeito em estudar, entendeu? Então, do Assis Brasil eu entrei lá na escola técnica, né? Assim como o Leandro, a gente tinha uma prospecção, eu ia entrar para o curso de mecânica, né? E aí com a prospecção, com o professor, eu nunca sei se é o professor Rubi ou o Rudi, porque eles são tão parecidos e eu troco os nomes, mas um dos dois era coordenador da eletromecânica na época e ele nos fez uma recepção muito bacana e nos mostrou o curso de eletromecânica, onde que a gente poderia, o que a gente ia estudar e eu gostei muito e entrei pro curso, né? Eu entrei para eletromecânica em 1982 e me formei em 1985. Na minha época também tinha aquele ensino de manhã e de tarde. E depois disso eu fiz estágio numa empresa no sul de São Paulo que se chama Serrana de Mineração. Eu não sei se ela existe ainda. A empresa, os donos existem ainda, mas a empresa eu não sei se a Serrana se mantém. E depois da Serrana voltei para Pelotas para fazer engenharia, né? Eu passei na engenharia da Católica de engenharia elétrica e passei também na engenharia mecânica da FURG. Eu acabei optando por estudar engenharia mecânica na FURG e foi difícil, né? Foi bastante difícil.
até em função dos meus pais e tal, da saúde deles e tudo mais. Eu acabei entrando como professor na eletromecânica mesmo antes de me formar na engenharia, porque houve um concurso lá que não haviam candidatos, e então acabou flexibilizando o concurso na época e abrindo oportunidade de ingresso para aqueles professores que não tinham licenciatura e que tinham apenas curso técnico, né? Então eu acabei me formando na FURG durante o trabalho como professor na eletromecânica, né? Eu me formei depois de estar trabalhando, né? O IFSU me deu muita oportunidade de estudar, né? Eu pude fazer um curso de licenciatura com o Cefet do Paraná, né? A gente fez um curso de licenciatura no qual eu pude fazer uma especialização em, em Belo Horizonte, no Cefet de Belo Horizonte, em metrologia e instrumentação. E depois eu entrei no mestrado e no doutorado na UFSC, na engenharia mecânica da UFSC. Então, basicamente é essa a minha trajetória. A gente está estudando desde que, né, a vida inteira estudando e coisas diferentes, né? E a gente tá aí, né? Seria isso. É isso. Quem é dessa área técnica, tecnológica, vai morrer estudando, né? Não tem como não, não estudar, e mesmo assim a gente não, como ali dentro da educação, de uma escola, não consegue acompanhar toda a evolução e a rapidez, né, da É. evolução tecnológica nessas áreas, né? Mas enfim, estamos aí, esse é o jogo, né? Então agora vamos começar pelo Claudinho, já deu umas pinceladas aí, né, do presente de casamento dele, mas vamos ver como é que funcionou aí a vida profissional, né, Claudinho? Aí tu começa, como esse é o que vai transcorrer por mais tempo, daí tu fala um pouco, o Leandro fala um pouco, e vocês vão contando para nós as coisas que vocês já fizeram aí em termos profissionais, tá bom? Eu praticamente só trabalhei no IFSU, né? Só trabalhei como professor. Eu fui estagiário de curso técnico por um período de um ano. Foi uma rica experiência. Eu aprendi muita coisa como estagiário, quer dizer, eu fiz trabalho de estagiário cumprindo funções de um funcionário técnico da empresa. Mas eu era apenas estagiário, né? Então ah, aconteceu de eu precisar, de eu retornar para a cidade, né? E entrar num curso de engenharia mecânica. Talvez isso tenha acontecido porque uma indústria de mineração é mecânica pesada, né? E eu não tenho lá um físico compatível com o equipamento que existia na empresa, aquelas chaves de impacto que se batia com marretas de 5 quilos, né? Então aquilo não era muito. Eu não gostava muito daquilo ali, então talvez esse, essa, esse desalinhamento aí tenha feito que eu desistisse de seguir trabalhando na empresa e retornasse para Pelotas para estudar Então eu entrei para a escola como professor em 93. Quem me recebeu na eletromecânica foi o professor Bari Farias, ele era coordenador na época. E foi ele quem me orientou lá
para trabalhar nas disciplinas, né? Então, o aprendizado foi aos poucos, né? Eu realmente, no início, eu não estava realmente preparado para ser professor. Eu gostava de ensinar, eu entendi o que era ensinar as pessoas e ajudar elas a compreender os fenômenos, mas eu não tive o treinamento necessário para começar sendo um professor de área técnica. Então o início foi difícil, né? Em função disso, mas com o tempo e com a ajuda dos colegas, né? Porque sempre houve muita colaboração dentro do IFSU então com a ajuda dos colegas eu fui aprendendo a trabalhar e eu venho me desenvolvendo até hoje, né? Isso é uma necessidade, né? A conversa com os colegas e a observação do comportamento dos alunos né, isso é importante. E os cursos de licenciatura, né, que nós tivemos durante esse tempo aí, né? Bom, vamos lá então, né? Não, eu comecei a minha trajetória. O meu pai já trabalha com eletricidade já faz um tempo, ele é um profissional autônomo, já está aposentado. E eu sempre tive essa vivência aí, né? E aí minha carreira profissional mesmo, começou lá na CE, né? Eu fui estagiário na CE, eu trabalhava com manutenção de subestações, tá? Então foi um lugar assim que eu fiz um monte de amizade, fiz muitos colegas. O meu chefe era um eletrotécnico, mas tinham dois que trabalhavam comigo que eram eletromecânicos. Era o Rogério Vasconcelos e o Ronaldo, eu não lembro sobre o nome do Ronaldo. Eles eram dois funcionários da CE que eram técnicos em eletromecânica. E aí eu trabalhava com a parte de controle e de manutenção de disjuntores de alta tensão, enfim, né? E eu sempre gostei de trabalhar com a área elétrica, eu sempre fui apaixonado por eletricidade, então ali foi um ponto que aliás, na época ali eu tinha 17 anos, né, então foi uma tristeza quando terminou meu contrato, porque eu não tinha condições de ser efetivado, porque eu teria que fazer um concurso, enfim, né? Mas foi um lugar que eu fiquei muito, assim, chateado de ter que sair de lá, né. Aí, em 2002, eu fiz um vestibular lá para engenharia agrícola na UFPEL, cursei um ano de engenharia agrícola na UFPEL, e no final daquele ano, de 2002, eu passei num concurso para técnica eletromecânica no SANEP. E o SANEP eu fiquei como eletromecânico por 8 anos. E ali foi, eu digo até hoje para meus alunos, foi uma escola para mim ali, né? Porque era o lugar do eletromecânico. Então ali a gente fazia de tudo. Eu fazia desde trabalhar com sistemas elétricos, com acionamento de motores, com manutenção de transformador, com manutenção de rede, e com sistema de alta tensão também, que a gente tinha transformadores, também trabalhava com manutenção de acionamento de motor elétrico, desde o mais fundamental até o mais moderno, e também fazia muito serviço mecânico, eu não gostava de fazer serviço mecânico, eu não era chegado, né, fazer serviço mecânico, mas fazia muita manutenção mecânica, de troca de rolamento, de alinhamento de motor, de desmontagem, montagem de bomba, retirada de bomba, enfim, foi uma escola, assim, a minha maior experiência profissional está lá, né? Minha maior experiência profissional está lá. Aí, em 2008, começaram a abrir vários editais para professor substituto, e ainda não era aí, antes disso, na verdade, né, eu cursei lá a faculdade de física, me formei em janeiro de 2009, mas eu, antes de fazer ali o concurso para substituto, né, enfim, estava com um raciocínio, falar, acabei esquecendo, mas vou lembrar, uma hora eu vou lembrar. Mas, enfim, seguindo o baile, eu trabalhei ali no SANEP por esse tempo todo, né,
E tipo, aquela história de ficar lá, né, era isso que eu ia lembrar agora, que eu lembrei agora. Em 2007 saiu a primeira turma do curso de Engenharia Elétrica do IFSU, que ainda era Cefet. Eu fiz o vestibular e passei. Eu fazia parte da primeira turma do curso de Engenharia Elétrica. E aí eu estava cursando, eu cursava à noite e trabalhava no Sanep durante o dia, mas aí no meio do caminho surgiu a oportunidade, saiu aquele, como eu estava dizendo, vários editais para professor substituto, né? E nunca tinha nenhum inscrito, porque o salário era muito baixo. Não era, hoje é bem melhor, né? E um dos editais que saiu, eles dispensaram a exigência do curso superior. E eu não tinha o curso superior pronto ainda, eu estava terminando de fazer faltava uma cadeira para me formar em física. E eu me inscrevi e passei no concurso lá no curso de eletromecânica, né? E aí o coordenador era o José Arthur, que era na época. E ali eu comecei a trabalhar. Então, aquela vontade que eu tinha de voltar como professor lá quando me formei técnico, aquilo tinha desaparecido da minha cabeça com o tempo, né? E aí aquilo, eu vi que a oportunidade, podia ter oportunidade de novo, e aí eu peguei gosto por aquilo ali. E aí, na época, eu trabalhava com todas as disciplinas da área elétrica lá na mecânica e fundamentalmente à noite. Normalmente eu trabalhava 5 dias à noite. Aí eu tinha 5 disciplinas diferentes da área elétrica e uma baita carga horária ali, tinha acho que umas 30 horas, eu cheguei a ter 30 horas aula como substituto. E no final de 2008 surgiu o concurso para professor efetivo. Eu fiz esse concurso, mas não fiquei bem colocado. Então, naquele concurso passou, eu me lembro, né? Passou o nosso saudoso professor Rodrigo Souza, passou em primeiro lugar. O Rubinei passou também em primeiro lugar, em segundo, né? Desculpa. E eu passei em terceiro lugar, né? E eu fui chamado só 3 anos depois. Quase 3 anos depois, 2 anos e meio depois eu fui chamado. E aí eu tenho trabalhado lá na eletromecânica desde 2011 como professor efetivo, né? E é isso, assim, gente. E aí, depois eu desisti do curso de engenharia elétrica, resolvi fazer mestrado. Enfim, eu vou. Daqui a pouco eu falo mais um pouco, eu vou me lembrando de algumas coisas aí, eu falo. E aí, durante aqui o curso, você já tem um bom tempo, né, de eletromecânica aí, né? Então, Eu deve fiz ter. 12 anos no dia 2 de maio agora. 12 anos de É. efetivo. E tu, Claudinho? Eu tô desde 93 lá. O Claudinho foi Então, meu já são professor. 30. É importante também ressaltar que o 30 Claudio foi anos. meu professor. É. O Então, Claudio foi agora meu eu quero que professor. vocês contem aí ao longo desses anos que vocês já estão aí, as coisas que vocês fizeram, passaram, projetos, microestágios, coisas que a gente poderia contar aqui do trabalho desenvolvido de vocês dentro do curso. E já aproveitando, falar junto, né? O Claudinho fez 30 anos de curso, mas o curso de eletromecânica está fazendo 50 anos esse ano, 50 né? anos. E na semana que vem vai ter toda a semana acadêmica, comemorações e tudo mais. Então, eu quero que vocês falem um pouco sobre o curso também, né? Sobre essa trajetória, aquilo que cada um de vocês quiser trazer aí, cada um pouco. Bah, o curso de eletromecânica ele evoluiu muito, quando eu estudei, quando eu estudei na eletromecânica, era outro curso completamente diferente, né? Nós não tínhamos lá praticamente nada de automação, não tinha hidráulica, não tinha pneumática. A gente tinha algumas disciplinas, 2 disciplinas de usinagem, se não me engano. A parte de mecânica, ela tinha uma carga bem menor, né? E então, nesse período, desde que eu saí da eletromecânica em 85 e até entrar na eletromecânica como professor em 93, né,
houveram muitas modificações e foram modificações importantes, né? A eletromecânica passou a ter uma carga de disciplinas de automação que foi bem maior. Entrou nesse período aí, quando eu entrei como professor, já tinha pneumática e hidráulica, né? Em seguida que eu entrei, começou a disciplina de CNC e disciplina de informática, era chamado de informática industrial, que era basicamente estudar AutoCAD e Eu CLP, fiz né? informática industrial. Informática industrial, né? Informática Então, industrial. a, com o tempo entrou também a disciplina de instrumentação, eu ajudei a implementar ela com discussões e tudo mais, e então assim, se a gente for analisar, a instrumentação ela era presente na indústria é, por muito tempo, né? A instrumentação ela sempre existiu de alguma maneira na indústria, talvez não integrada com os sistemas automáticos, mas ela estava lá presente nas medições e tudo mais. E aí a gente passou a, a integrar isso no nosso currículo e para fazer com que o curso evoluísse, né? Eu tive oportunidade de entrar na área de automação com o mestrado do professor Luiz Ottoni, né? Então chegou uma vez que ele disse, ele estava se candidatando a uma vaga de mestrado e lá nas nossas reuniões o pessoal comentou que só que ele para ele sair teria que ter outro professor para trabalhar na área e eu me candidatei, né? Eu acho que foi a maior acertada que eu dei na minha vida, né? Porque aquilo ali basicamente definiu tudo que eu ia estudar para frente, né? Em termos de especialização, em termos de mestrado e doutorado depois, inclusive a conclusão da engenharia, porque eu tinha entrado sem concluir a engenharia. Mas, mas no final das contas, a, como eu entrei em 93 na escola, a gente implementou muita coisa é, no curso com o passar do tempo. Não que eu tenha tido envolvido, eu estou pensando no trabalho coletivo mesmo, né? Porque no final das contas a gente acaba formando uma equipe importante lá no curso e há as discussões e há a participação dos professores de diferentes áreas e a gente conseguiu produzir uma estrutura de curso, né, bem integrada com um equilíbrio de disciplinas de área elétrica, de área mecânica, de manutenção e de automação e os professores que estão lá, né, eles colaboraram para essa evolução do curso, né? Que foi uma evolução que eu considero importante, né? Então, eu acabei entrando nessa área de automação e passei a dar aula de hidráulica, né, junto com o professor Vladimir, e dar aula de CNC, contigo também, né, Janete? A Janete foi minha professora, né, de CNC e junto com o professor Luiz Ottoni, o professor Boris também da mecânica, né?
Então, eu estudava em função das orientações da Janete, em função das orientações do Boris e do professor Luiz Ottoni, né? Então, basicamente, eu acabei me inserindo nessa parte de automação e CLP também, tudo assim, baseado no trabalho colaborativo, né? De conversa, de estudo, de analisar exemplos e né, o caderno do colega e trocar ideias né? Então basicamente foi essa a minha trajetória lá no curso nessa área aí. Bom, vou dar a minha palavra aí. Não, eu sempre falo para os meus alunos, né, que o curso de eletromecânica foi a decisão mais certa que eu tomei na minha vida, né? Foi fazer eletromecânica. Tudo que eu construí ao longo da minha vida, inclusive profissional, patrimonial, o que for, foi graças ao curso, né? E aí eu tenho um carinho muito, mas muito grande pela escola, pelo curso, né? Por tudo, assim, porque eu quando estudei na escola também era bastante pobre, né? Eu tinha problema até para pagar passagem do ônibus. E naquela época conseguir auxílio era muito difícil, né? E eu consegui os auxílios via fundação. Então, aqueles materiais que a gente usava, né? Hoje a gente não usa mais, né? Mas aqueles materiais que a gente usava para desenho, aqueles esquadros, tudo eu consegui, porque na época tinha uma livraria ali na frente, na portaria dos alunos, que eles tinham um programa que era assim, eles emprestavam aquilo para gente e ao final do curso devolvia, né? Então, assim, apostilas que eram mais caras, por exemplo, eu consegui assim também via empréstimo, né? No fim das contas, aí quando eu fui devolver, eles acabaram dando a apostila para mim. Eu fiquei com ela, tenho ela até hoje, inclusive, que é uma apostila de eletrotécnica. Enfim, assim, é um significado, não só o curso, né, de eletromecânica, mas a escola. Claro que o curso, evidentemente, eu sou de lá e sou de lá, mas a escola como um todo, né? Eu acho que, assim, a escola ela tem um significado muito grande e eu tenho certeza que não é só para mim. E aí, lá na eletromecânica, quando eu fui substituto, eu era um cara multidisciplinar, né? Era o que vinha, eu abraçava. Então, eu dei aula na área elétrica, praticamente de todas as disciplinas da área elétrica. Só eletrônica, acho que não trabalhei. E na área mecânica, eu ainda trabalhei com uma disciplina de bombas, por motivos óbvios, né? Eu era funcionário da SANEP. E trabalhei também com umas disciplinas de hidráulica. E aí, aí quando eu retornei como efetivo, eu iniciei a trabalhar. Aí o Cláudio já era o coordenador, né? Eu fui recebido pelo professor Cláudio, o Cláudio já era o coordenador. E aí eu comecei a trabalhar com as disciplinas assim, básicas, tipo eletricidade, instalações elétricas, né? Máquinas elétricas, eram as disciplinas que eu costumava trabalhar. E aí foi interessante que ali eu estava com poucas disciplinas, eu assim, entrei no meio do semestre também, porque eu entrei no lugar do Mário Farias, o Mário Farias se aposentou, eu entrei no lugar dele. E aí o Vladimir é que me convidou a fazer um curso no Campus Camaquã, porque o Campus Camaquã estava recebendo umas bancadas da Festo, e a Festo deu um treinamento para eles, e eu fui lá fazer esse treinamento aí. E no semestre seguinte eu comecei a trabalhar com a disciplina de controladores lógicos programáveis. Mas não larguei as disciplinas da área elétrica, continuei dando aula de instalações elétricas, de máquinas elétricas, e eu trabalhava com controladores lógicos programáveis. Aquilo ali foi um significado legal para mim, porque eu não sabia controladores lógicos programáveis, vou ser bem sincero, eu não sabia nada, né? Embora eu tinha visto assim uma parte muito pequena, um pouco antes de me formar, foi um semestre, foi naquela informática industrial, né, Cláudio? Eram 3 aulas por semana num semestre e era CLP e CNC. Quem deu aula para mim foi o Luiz Ottoni. E aquilo, claro, era na época de 2001 isso, né? E aí eu voltar lá 10 anos, ou 12 anos, 10 anos depois, a tecnologia a milhões, né? E aquilo ali foi um negócio que eu tive que estudar muito aquilo ali, né? E eu tomei gosto por aquela disciplina. E eu trabalhei com essa disciplina de CLP durante bastante tempo.
Eu fiquei, acho que não quero mentir, mas acho que uns 4 anos trabalhando com aquilo ali, né? E assim, foi bacana, porque foi uma coisa que eu consegui aprender. Ainda tive a oportunidade de fazer um curso na VEG sobre os controladores da VEG. A gente foi eu e o professor Rubinei fazer um curso de CLPs da VEG. Nós fizemos em 2014, que na época de 2014 eu assumi a coordenadoria de área física, 2016, não, foi 2014. 2014 assumiu a coordenadoria de área física, com o Rubineiro, coordenador geral do curso, né? Então a gente se envolveu bastante, a gente fez esse curso, foi um ano até tenso, né? Corrido, porque a gente fez o curso, depois voltamos do curso, ainda fomos acompanhar um microestágio de alunos ainda em Caxias do Sul, eu e o Rubinei. E então, assim, era uma disciplina que eu tinha tomado gosto, assim, por trabalhar. E hoje, assim, eu sempre fui assim. Eu também tenho uma característica, eu não consigo trabalhar com uma coisa só durante muito tempo. Eu fico enjoado. Então, hoje eu já tenho disciplinas diferentes. Hoje eu peguei eletrotécnica, que fazia muito tempo que eu não trabalhava com eletrotécnica, né? Eu trabalho agora com as disciplinas de primeiro semestre. Uma das coisas assim, que o Cláudio fala aí também, né? E o Cláudio, quando foi coordenador, ele era muito preocupado com isso, né, cara? Eu sou muito preocupado com os nossos alunos, né? A gente, infelizmente, tem uma desistência muito grande de alunos lá do nosso curso. Os caras começam a fazer o curso e desistem, né? Então, a gente tem esse lado aí de fazer não é um convencimento, mas também eu digo mais que é motivação, né? Porque muitas vezes os caras se deslumbram com aquela estrutura e em vez de ele dizer assim, eu estou num lugar legal, vou me formar, não, o cara pensa o contrário. Diz assim, isso aqui não é para mim. Para cá é só para os inteligentes, eu não sei nada. Esse é o perfil de muitas vezes, principalmente os alunos do subsequente, né? Outra oportunidade que eu tive legal também foi quando eu entrei lá na eletromecânica, não só como substituto, mas como efetivo. O nosso curso ele não tinha modalidade integrada, era só modalidade subsequente concomitante. O subsequente até tinha algum resultado, tanto que a gente mantém ele até hoje, mas o concomitante era brabo, né? Porque os alunos iniciavam o curso, aí passavam no vestibular, na universidade, e saíam fora. Então, tinha um índice de desistência enorme, né? E eu tive, assim, a honra, né, vamos dizer assim, de participar da comissão que recriou, vamos dizer assim, porque o curso integrado na eletromecânica, né? O Cláudio trabalhou comigo, nossos colegas todos trabalharam, que foi um trabalho grande, né? Só que antes de implementar o integrado, quando foi entrar a primeira turma de integrado, eu saí e me afastei para fazer o meu doutorado. Foi em 2016. E aí, assim, agora que eu voltei do doutorado, eu não estou mais trabalhando as disciplinas da área da automação, embora sejam umas disciplinas que eu gosto muito, né? E eu estava trabalhando mais, assim, a parte de... Até porque o Carlos, depois que ficou diretor, que estava trabalhando mais a parte de disciplina de instalações elétricas, eu acabei absorvendo essas disciplinas dele, né? Quando voltei do doutorado. E as disciplinas mais iniciais, assim, teve todo aquele problema da pandemia, muitas disciplinas que eu dou em caráter prático, enfim, foi uma trabalheira danada. Mas é isso, basicamente a minha trajetória dentro do curso, né, e o significado que o curso tem para mim é isso. Eu sempre digo assim, ó, eu sou muito grato aos meus professores, assim, até uma honra para mim. Eu brinco com o Cláudio, né? O Cláudio foi meu professor, né, e não me ensinou nada errado, né, Cláudio? Aí eu brinco com ele, né? Porque ele não tinha terminado o curso de engenharia mecânica ainda quando dava aula para mim. Ele fazia o curso de engenharia mecânica, né? E o Cláudio é um baita de um professor, né? O cara é uma pessoa que tem paciência, assim, para explicar para a gente as coisas e tal. Então é legal, porque não é só com o Cláudio que eu tenho essa relação, tem outros colegas meus lá que foram meus professores, o Hamilton foi meu professor, né? Agora o Vladimir, mas o Vladimir se aposentou, a velha guarda está indo embora, né? O Wellington, que ainda está lá, foi meu professor também, né? Então, para mim, é um lugar... Eu estou feliz no lugar onde eu estou lá, vou dizer bem assim. Não sei, Cláudio, quer dar uma complementada? Falar mais alguma coisa aí? Eu queria falar sobre isso que tu abordou agora no final, né? Sim, eu tive a oportunidade de voltar para o primeiro semestre de novo. As minhas disciplinas geralmente eram do terceiro e do quarto semestre, do final do curso, né? E tive a oportunidade de ser coordenador e voltar para o início do curso também, da mesma forma que quando eu entrei na eletromecânica, né? Então a,
a conviver com o pessoal do primeiro semestre mostra uma realidade que é importante, que é preocupante para o professor, né? A gente tem que definir assim, a nossa atuação em função dos nossos alunos, né? Então, se os nossos alunos eles entraram no curso, eles são a gente tem que batalhar por eles, tem que ajudar eles evoluírem e se firmarem no curso de eletromecânica, né? Então isso é um grande desafio, né? Então a gente vive momentos tão difíceis, né? O pessoal às vezes se desmotiva com um estudo, com as profissões e o professor ele tem essa obrigação de atuar preocupado com o estudante, né? Preocupado com o estudante em fazer, em motivar, né? Motivar para que eles estudem, para que eles acreditem no estudo, para que eles acreditem que estudando eles vão conseguir chegar numa vida melhor, né? Numa vida mais mais rica, né? Com melhores oportunidades de trabalho, melhores salários, né? Salários mais dignos, né? Com atividades mais importantes assim para a vida dele, né? Então, a, o, voltar para o início do curso, assim como o Leandro estava falando, é realmente rico, né? Rico e desafiante, né? Em função de receber os nossos alunos na eletromecânica e ajudar eles para que eles se sintam encorajados a estudar mais e permanecer no curso, né? Isso é realmente um grande desafio, né? Eu acho sim, e eu acho que é isso aí que está falando, a gente abraça isso lá na eletromecânica, né, Cláudio? O nosso corpo docente, ele é, como é que eu vou dizer? Eu acho que o ambiente nosso de trabalho é muito bom. Tá? A gente tem, fora o fato de vários dos nossos colegas terem sido ex-alunos do curso, né? E a gente consegue discutir essas coisas e abordar essas coisas, trabalhar junto, né? A gente se preocupa muito com os nossos alunos lá. Isso é um trabalho legal, assim, e eu acho o ambiente de trabalho, claro, é óbvio, eu não conheço outros ambientes da instituição em termos de trabalho, né? Mas eu tenho para dizer, lá na eletromecânica a gente tem uma parceria muito boa lá para trabalhar, né? Eu acho que a gente consegue abordar, discutir problemas, temos como é que é o confronto no campo das ideias lá, né? Mas é no campo das ideias, né? E assim para mim depois eu falo mais um pouco, mas é que hoje, né? Agora vai estar fazendo aí quase 2 meses, né? Que o Cláudio me nomeou coordenador, né? O Cláudio formou um complô lá para me colocar na coordenação do curso, né? Formou um Não, complô, assim. era natural. Era natural, era o teu momento, entendeu? Não, mas assim, no Assim, início assim, eu ainda estou um pouco assustado, assim, né? Porque é uma coisa que eu não tenho experiência com liderança, né? Não tenho, né? Mas assim, eu acho que o pessoal lá abraçou bem e a gente se ajuda. Então é isso aí. Eu até assim para mim é até, vou dizer, é uma honra, vou dizer, porque eu hoje trabalho liderando meus colegas, meus professores. A maior parte das pessoas que estão na equipe lá foram meus professores ali. O Cláudio, o Sandro, o Wellington, o
O Rubinei não, mas o Hamilton, o Arley, né, que são os caras que estão trabalhando ali com a gente, e eles foram meus professores. Então, para mim, aí, então, ou seja, é sinal que eles acreditam em mim, né? Se não se opuseram, né? Então, é um trabalho assim que é desafiador, porque a gente se envolve com tarefa administrativa demais, se envolve com aluno, e atualmente agora a gente se envolve até com pai de aluno, com setor pedagógico, mas tá sendo desafiador, assim, né? O nosso curso aí agora, essa semana, tem sido intensa, né? A gente vai trabalhar fazendo essa... Eu espero que a gente tenha uma semana... Eu acho que a gente vai ter uma semana bacana, né, Cláudio? A gente vai ter uma semana acadêmica uma semana muito show. legal, né? Né? Vai ser uma semana bacana, vai ter bastante debate, vai ter bastante nostalgia também. Agora o pessoal o Sandro tá trabalhando num álbum de fotos lá dos 50 anos do curso, e aquilo dá uma nostalgia no cara que não é possível. Então, vai ser legal, e a gente se envolve. E agora se envolvendo ali com... Ainda bem que a gente tem os colegas nossos que abraçaram ali a organização da semana do curso de forma primorosa, né? Então, eu acho que vai ser bom, assim, vai ser um ambiente legal. Vai ser muito bom. Não sei, Cláudio, quer falar mais alguma coisa aí? Tem que me lembrar, porque assim, é tanta coisa que dá conflito de ideias aí na cabeça. Assim, tem algumas coisas que a gente precisa falar, né? Eu tava falando, eu tava lembrando. Sabe, desde que a gente começou com a Fena Doce, com o IFSU participar da Fena Doce, a gente participa sempre, né, Leandro? A gente sempre se envolve, né? A primeira vez que a gente foi para Fena Doce, eu acho que foi na primeira Fena Doce ou na segunda. Talvez a primeira Fena Doce não tenha tido tanta participação de cursos, tenha sido um stand, eu não estou bem lembrado. O primeiro stand que a gente foi no Fena Doce, eu ajudei a montar o stand, inclusive. Então, nós levamos aquela bancada do MPS para lá. Isso Inclusive, mesmo. a gente tinha problema com barulho, né? aquele CLP da Atos, que era montado exatamente. numa bancada de aço. Aí Sim, a professora, aquela professora da educação física, ela era organizadora e ela chegou lá na eletromecânica e disse assim: não, tu não pode levar essa bancada para lá, ela é enorme. Ela vai ocupar todo o stand do IFSU. Não, mas não tem problema, eu desmonto. Então a gente chamou os alunos lá, os alunos abraçaram a ideia. A gente desmontou a bancada e colocou ela embaixo de uma mesa daquelas grandes lá. Então o CLP ficou no chão, colocaram o compressor do lado de fora do pavilhão da Fena Doce, porque a mecânica também precisava de ar comprimido. Eles levaram o torninho CNC para lá. E fazia as garrafinhas de Coca-Cola. Fazia as garrafinhas, as tacinhas. E a gente levou aquela bancada do MPS para lá. Aquilo foi um show, né, cara? Porque juntava um povo na volta do stand do IFSU para ver o CNC e para ver a nossa bancada lá de CLP, né? E desde lá a gente sempre participou do evento da Fena Doce, porque a gente considerava que era importante para a divulgação do trabalho do IFSU e da eletromecânica, né? Então a gente levou aquela bancada para lá várias vezes. Tu levou aquelas outras bancadas lá, né, Leandro? Com CLP do tanque aquele, né, com sistema de controle de tanque, nível. do ventilador. Depois eu montei uma com ventilador. Foi até eu e mais um grupo de alunos que montamos aquela bancada com ventilador.
cara pegava o Então, termopar na mão e o motor acelerava sozinho. Era legal. era bacana, né? Então, esses eventos são importantes, assim, porque isso acaba mobilizando os alunos, né? A gente saiu da pandemia e os alunos se engajaram no evento da Fena Doce e tudo mais. E agora o pessoal está retornando nos nossos grupos de trabalho lá, né? Então eles estão voltando a se engajar, os alunos são meio é, sim, mais isolados, mais individualistas. É sim, a marca dos tempos, assim, né? Então agora a gente tem que tentar integrar mais os estudantes. A semana do curso está ajudando muito, né? Os Porque intercursos já ajudaram uma barbaridade, né, Cláudio? os Pô, a gente intercursos juntou uma bastante, gurizada, a gente juntou uma gurizada, né? fizemos um Volta, trabalho, foi feito um trabalho volta, bacana, né, assim. voltamos a fabricar instrumentos com o professor Sandro, quer dizer, É verdade. basicamente é um trabalho de equipe, né? No final das contas, todo mundo acaba colaborando, né? Foi bacana. Janete, isso que eu tô falando foi o meu argumento para convencer o professor Leandro a se tornar coordenador da Coordenador. eletromecânica, porque eu disse para ele, cara, Todo aqui mundo vai ajudar. todo mundo ajuda, todo mundo trabalha junto. Isso aqui é um trabalho coletivo, por isso que a eletromecânica é isso que é, né? Então, com o tempo chegou numa reunião, ele disse assim, tudo bem, tá, eu vou Vamos aceitar nessa. ser coordenador, né? É verdade. Não, mas tá bem. Vamos ver o que dá para fazer, né? Vou tentar dar o meu É, melhor. claro, e vai dar, com Vocês. certeza, o seu melhor e vão Ah, fazer grandes coisas. tem bom, né? A gente se envolve com outras coisas, né? A gente conhece outros setores da instituição, conhece coisas que a instituição se forma. Eu sinto, claro, eu sinto falta, como eu tenho menos aulas, eu sinto falta de estar dentro da sala de aula, né? Eu gosto de estar dentro da sala de aula, mas tá bem. A gente. É experiência, né? É a experiência. Assim como vocês montaram as equipes para os intercursos, eu estava convencendo, assim, contagiando vocês para montar a equipe para a gincana da semana que vem, né? Ainda E tem não foi tempo. por falta de esforço, aí não foi por falta de esforço, né? A Ainda gente tem tem tempo, né? motivado. Ainda tem É, essa da noite, quem sabe se não vai surgir 10 pessoas aí para compor uma equipe para a gincana da semana que vem, que vai estar bem bacana. Já essa semana está acontecendo ali a mostra dos trabalhos científicos, que eu espero seja a primeira de muitas, e até já incentivo aí a todos que estão ouvindo e também aos professores do curso, né, da eletromecânica, que insira como assim uma atividade dos alunos no seu TCC, no trabalho de conclusão de curso, eles poderem, porque a gente tem a ideia dessa amostra é que seja todos os anos tenha uma amostra, né? E daí para o pessoal poder apresentar, já aprende a apresentar um trabalho, a fazer um pôster do trabalho pesquisado, que sempre tem esses trabalhos de conclusão de curso, para a gente ir botando o bloco na rua. Olha o movimento bom que deu essa semana e repercutiu muito, né, esses trabalhos da mostra científica. Mas, enfim, só me meti um pouquinho para ir, se o pessoal está ouvindo aí, de repente, aí do lado de fora, se motiva ainda a montar essa equipe da gincana aí. Senão a mecânica vai ganhar essa gincana, porque vai ter pouca gente disputando e aí tá com a gente lá, né? Porque o pessoal lá na mecânica está empolgadíssimo, empolgadíssimo, vocês não têm noção. É. A revitalização dessa semana do pessoal construindo até charanga estão fazendo lá, e mascote, etc, Bárbaro. etc, tá? Então, lá com 30 pessoas na equipe, então, puxaram um bocado de gente aí para movimentar. Porque a gente tem infelizmente, nós não temos o curso integrado, então o curso de mecânica não pode participar dos intercursos. Então, era uma oportunidade de o pessoal fazer alguma coisa em equipe e motivar o curso.
porque eu sei que os intercursos, eles mobilizam, porque tem que trabalhar em conjunto e ter essa parceria. E essa era para ser, no segundo semestre, a atividade que faria a mesma coisa com os alunos. Essa era a ideia, né? Não foi muito comprada, mas quem sabe em edições futuras. Mas tem uma coisa da eletromecânica que eu quero trazer aqui, né? Porque eu lembro assim, porque assim como o Claudinho, quem é que pegou a questão do Luiz Ottoni saindo para fazer alguma coisa, pegou as disciplinas dele, alguma coisa, né? Sim. Bom, eu entrei no lugar dele quando ele saiu para fazer mestrado como professora substituta do curso de eletromecânica, né? Eu sou ex-professora do curso de eletromecânica. Estarei junto na sexta-feira que vem no jantar comemorativo a esses 50 anos. Mas tinha uma coisa que a eletromecânica fazia todos os anos, que agora eu estava pensando, não me lembro o nome, mas é aquele encontro. Encontrão. O encontrão, né? O encontrão todos os anos. E era uma atividade muito legal, assim, que o pessoal se mobilizava, tinha música, era muito bom, né? Eu me lembro, assim, um carinho dessa... Ajudei, inclusive, no semestre que eu fui da coordenação, como não consigo ficar de fora das coisas, já estava lá ajudando a organizar também, né? Então, me lembro disso e dos outros anos também que aconteceram, né? Essas coisas aí. E outra coisa também, né, que está motivando, eu já vi hoje o pessoal empolgado, é a mostra dos cursos que vai acontecer a partir da semana que vem, né? Serão 2 semanas do pessoal dentro do próprio campus, botar uma mostra ali, vão ter visitas de muitas escolas que vão passar por ali, para conhecer, visto que nós não temos mais a prospecção profissional, para minimamente os alunos, as pessoas candidatas a virem a estudar na escola, que são todos muito bem-vindos, vão poder conhecer um pouco de cada curso, conversar, perguntar, né? Então eu vi o pessoal meio empolgado hoje lá nisso aí. A gente vai estar lá, o Leandro e alguns outros professores já prepararam umas coisas, né, Leandro? Eu consegui fazer o motor didático aquele funcionar hoje de tarde. O motor didático funcionar para colocar na feira. Motor a gasolina. A gente está se preparando ali no laboratório com a gurizada da robótica ali. A gente antes da pandemia, nós tínhamos criado 2 grupos de trabalho, na verdade 3 grupos, que eram meio que independentes, assim, um grupo do professor Rodrigo com os robozinhos Lego, né? E eu tinha um grupo para trabalhar com mecanismos, com pequenas bancadas didáticas e equipamentos de produzisse movimento, alguma coisa assim, né? E o professor Sandro começou a trabalhar junto com o NESOL, que é o núcleo de economia solidária, e contribuir com as atividades com as cooperativas de reciclagem, né? Então, no final das contas, a gente meio que unificou tudo, né? O Sandro lançou projetos e os alunos que estavam, os estudantes que estavam lá no nosso grupo de robótica acabaram trabalhando junto com o Sandro na montagem dos equipamentos. E o nosso grupo de robótica foi participando dos eventos. Agora eles estão de novo, a gente está de novo conseguindo montar motivar os estudantes a participar, né? Eles novamente estão ali estudando um pouquinho de robótica ali com os Legos e né? E a gente está tentando avançar um pouco mais para estudar pequenos controladores e alguma coisa assim, né? Para evoluir. A gente alguns dos nossos alunos que estavam ali no grupo, eles conseguiram entrar em ótimas empresas aí de automação. Nós temos alunos até trabalhando em empresas de robótica em Porto Alegre.
Então, o resultado é motivador, né? Então, ter o evento da escola, ter essas oportunidades de juntar o pessoal, como a Fena Doce ou como os aniversários da nossa escola, essas mostras, a gente teve os nossos estagiários fizeram um cartaz para colocar lá também com o trabalho deles na bancada de hidráulica que a gente tem ali na eletromecânica, quer dizer, esses eventos acabam sendo realmente motivadores e o pessoal se engaja, né, e para desenvolver, para aprender mais coisas e participar, né? Bem legal. É, a gente trabalha, conserta um bocado de bugiganga, inventa coisa. Aí eu sou mão na massa, né, cara? Eu gosto de ficar consertando as coisas e fazendo coisa funcionar. Cê- Sou meio desorganizado pro resto, né? Mas pro resto, a gente tem muito É, planejamento aí, eu já me enredo, né? Mas o quadro do Leandro é o quadro mais bonito que eu já vi, ô, Janete. Eu falo pra ele lá que eu vou bater umas fotos assim pra eu ficar estudando em casa, entendeu? Pra entender como é que se faz um quadro bonito como aqueles, né? Mas isso aí faz parte, né? Porque é fundamental assim para estudar e para ensinar os estudantes, né? Então a questão da organização e tudo mais, mas tu precisa ver que coisa de louco, é. ela se esforça, né? Não, é isso aí. Ah, mas tem sido bacana, né? Tá bom. Então, tem coisa para fazer, né? E a gente acaba esses projetos. Inclusive na mostra lá tem um trabalho teu, né, Claudio? Exposto lá, aquela tua bancada de hidráulica tá exposta Tem lá, né? dois, é. Tá exposta lá. E é legal, né? Tem Esses dois, trabalhos. tem um rapaz que é da engenharia Uhum. e tem um outro dos nossos bolsistas ali que fizeram estágio ali na eletromecânica junto, Ah, né? o Natanael e O, o e o Pedro Pedro, Henrique. é. Não, bacana. E a gente precisa se envolver mais, né? Acho que agora, depois da pandemia, a gente tem trabalhado melhor, assim, tem saído um monte de coisa legal ali dentro da mecânica. O Sandro está construindo uns equipamentos, é por Nessol, né? Que ele está construindo aqueles equipamentos, né? Sim, Aquelas sim. carrocinha, depois está fazendo manutenção nos compressores. A gente já se envolveu nos quantos projetos bacanas aí. Teve o Cláudio também nos envolvido numa manutenção de uma prensa, né? As prensas das cooperativas, As né? prensas cooperativas, né? Porque aquilo é uma coisa difícil de consertar. Então, a gente tem assim, é legal que o curso se envolve em diversas coisas, né? A gente consegue se envolver em diversas coisas. A gente, inclusive, já prestou até serviços para o Sanep um tempo atrás. A gente recuperou umas máquinas, acho até que a gente recuperou uns. Aí foi o tempo também que eu saí fora foi pouco antes de terminar o meu contrato, acho, não lembro. Eu me afastei, não lembro. Mas teve um período aí que eu até não sei se não foi, se até não conseguiram consertar uns painéis, uma coisa assim. Mas era o foco era nos redutores de velocidade. Eu me lembro que eles Sim, é. consertavam muito aqueles redutores. Aquilo estava muito detonado. Quem trabalhava com carvão ativado, sujeira danada. Né? Então a gente se envolve bastante, né? Nosso curso é atuante, cara. A gente tá escondido lá no cantão lá, mas estão fazendo. Até inclusive, acho que é importante a gente falar, né, Cláudio, que durante a pandemia, não sei se não foi o primeiro, né? Pode ser até que eu esteja falando, mas eu vou vender meu peixe. Eu acho que o nosso curso, na época, a André era coordenadora do curso, e eu me lembro dela trabalhar muito para a gente iniciar as aulas remotamente. Na verdade, a gente foi lá na eletromecânica que iniciou o movimento aquele para A gente levantar. nós estudamos bastante, né? Porque eu ainda estava afastado para o doutorado, mas eu acompanhava as discussões ali e tal, Para mas aprender a trabalhar, para aprender a trabalhar de forma remota, né? Como abordar os conteúdos, tudo à distância, o uso das ferramentas e
Pô, a gente estudou pra caramba, então quando aquele período todo que a gente estava afastado do ensino presencial, né, o que a gente preparou de exercício para uso através da internet com o Moodle, né, porque nós precisávamos engajar os alunos, né, e fazer com que aquele momento distante que a gente não podia olhar as calculadoras, né, e conferir os cadernos, né, como a gente costumava fazer para revisar os cálculos e tudo mais, a gente tivesse outras formas, outras maneiras de poder é, estimular o estudo, né? Então, através de exercícios que eram preparados com as ferramentas do Moodle, que a gente até continua usando, né? Porque aquilo ali acabou, eu pelo menos eu uso aquele material todo, porque são exercícios que a gente pode pedir para os estudantes e fazer com que eles acompanhem o estudo, que eles estudem continuamente, né, durante as aulas, no decorrer do semestre, né, e não apenas aquelas coisas que se costumam fazer de estudar na véspera das provas, que a gente sabe que não traz resultado, né. Então, o período da pandemia foi um grande aprendizado, né, para Foi nós, mesmo. né? E Hã? muito trabalho, né? Eu ainda entrei naquele meio do caminho ali, que eu voltei Isso, do doutorado no meio do caminho. isso aqui foi comprado na época, né? A Ah, gente eu também, imagina se a gente ia ter é a um cadeira, nem fone a de cadeira eu ouvido tinha. com microfone, né? Então é equipamento da época da pandemia, né? É, é isso. E, Claudinho, tu ainda está dando aula, tu dá aula na engenharia elétrica também, ou não dá mais? Já deu, né? Ah, Ou dá? eu dou aula na engenharia elétrica. Eu gosto muito de dar aula na engenharia elétrica, né, Janete? A engenharia elétrica eu, eu gosto porque eu acho mais difícil, entendeu? Se trabalhar com lá. Eu tenho duas disciplinas lá. Eu tenho uma de automação e tenho uma de controle não linear, né? Então, as perguntas nunca são iguais, né? É aquela coisa do trabalho na manutenção, sabe? É, Que a sim. manutenção é sempre uma surpresa, quer dizer, dá uma aula de controle não linear, sempre tem uma surpresa, porque é difícil que os estudantes façam sempre a mesma pergunta, entendeu? Sempre tem uma forma diferente de pensar e isso é muito motivador. E a disciplina de automação, ela acaba sendo muito motivadora também, porque quando um estudante da engenharia chega na automação, ele já estudou toda a parte de sinais, ele já estudou microprocessadores, ele já estudou disciplinas de programação, ele já estudou ah, a parte de energia, comando de motores, quer dizer, a disciplina está no oitavo semestre. Então, dá para desenvolver lá um trabalho para explorar o raciocínio lógico, né, de forma diferente que no curso técnico, entendeu? No curso técnico, eu não tô desmerecendo o curso técnico, o perfil é diferente, entendeu? Então,
acaba sendo rico, muito rico. E tá dando aula na engenharia cria alternativas que são bem legais para os estudantes do curso técnico também. Então, a gente na primeira mostra hobby, Janete, e Leandro, eu não sei se tu lembra, Eu o não nosso tava porque eu aluno estava afastado. Madison, que é nosso palestrante agora nas nossas festividades, o Madison é Posso, nosso palestrante, posso cara. fazer só um parênteses com esse? Ah, Posso? claro. O Madison foi o aluno da primeira turma que eu dei aula quando eu entrei como efetivo. E foi engraçado porque eu dava aula de circuitos de iluminação e eu me lembro que a primeira aula que eu dei para eles, que eu peguei no meio do semestre, eu ensinei eles, estava ensinando eles a ligar uma lâmpada a vapor de mercúrio. E a frase que eu disse na aula foi a seguinte: não liguem nada antes de eu ver se está certo. Mas foi eu terminar a frase e deu um estouro numa bancada da casa. Quem é que estava tentando ligar? Era o Madison, cara. E o Madison hoje, cara, ele estava no primeiro semestre da eletromecânica. Hoje o cara trabalha, tem uma empresa que trabalha com energia elétrica, o cara é uma cabeça, viu? Pra tu ver como o cara evoluiu, assim, Então, um monte, né? Isso, o cara, eu sempre Madison, me lembro do Madison com essa cena, cara. Sempre, eu sempre vou me lembrar do sabe Madison que assim. o Madison, o Henrique Andrade e o Patrick Ávila, tá? Os Sim, três, todos foram meus alunos. eles, eles chegaram para mim e disseram assim: bah, professor, vamos participar da Mostra Hobby. Aí, pô, vamos participar da Mostra Hobby. Então, aí eu fui ler as normas da Mostra Hobby, a primeira Mostra Hobby que teve. E aí tinha uma categoria lá que era de programação e tinha uma categoria livre, né? Pô, não vamos entrar nessa categoria de programação aí, de robôs que tem que programar o funcionamento do robô. Os guris vão se... nunca estudaram programação, né? Vão enlouquecer. Então, vamos pensar outra coisa. Aí eu disse, pá, vamos construir um robô, é uma categoria livre, a gente pode fazer o que quiser. Aí eu fui pesquisar um mecanismo lá pra gente construir e eu escolhi um robô paralelo lá, né? Eu mostrei pra eles que é o robô vermelho, aquele que Sim, agora, né, ele tá lá na engenharia elétrica, mas a gente vai trazer para nossa mostra do nosso curso, porque aquele robô ali eu mostrei no livro para eles, olha, isso aqui é um robô assim, tinha uns vídeos da internet também com robôs industriais muito mais complexos, né? Isso aqui é um robô simétrico, todas as peças são parecidas, a gente pode ter alguma facilidade de construção. Vocês vão construir com o recurso que a gente tem aqui, vai ficar legal pra caramba. E aí eles construíram, se motivaram e construíram. E a gente apresentou na Mostra Hobby e eles venceram a categoria. Quer dizer, a gente acabou ganhando um troféuzinho lá e foi uma loucura. Depois eles montaram o controle daquele robô. Era um controle bem simples, assim, que eles acionavam o movimento com um dos nossos computadores lá do LabSul, né? E um pique, né? Que é um componentezinho bem pequeno, assim, que fazia interface com os motores, né? E aí eles movimentavam. Então tem os videozinhos lá um videozinho lá do Madison acionando o robô movimentando para cima e para baixo, né? E, e aí eu quero chegar na parte da engenharia, porque assim, ó, esse robô, é claro que ali tem uma matemática que é mais complicada, né? Né? Que é mais complicada, que a pessoa precisa estudar um pouco mais de tempo.
Então, acabou que um outro estudante, que foi o Fabiano, ele aceitou fazer um PFC sobre o robô e, e, e trabalhou em cima daquele equipamento, né? Ele trabalhou em cima daquele equipamento e fez um PFC muito bacana, né? Então, esse trabalho ainda teve uma certa defasagem, assim, mas teve outros mecanismos que os alunos praticamente interagiram ali. Eles interagiram com o pessoal do curso técnico, se conheceram, um explicou para o outro o trabalho que fazia, trabalharam juntos. Então, a, dar aula na engenharia e dar aula na eletromecânica tem essa possibilidade de integração que é realmente importante. Os estudantes, eles se dão conta daquilo que estão estudando e eles se dão conta que serve para alguma coisa, né? Que é diferente daquilo, pô, tô estudando esse negócio aí, parece que não vai servir para nada, né? Então o pessoal acaba estudando e ele tem a possibilidade de olhar aonde aquilo pode chegar, né? E atribuir dar importância para o esforço, né? De dedicação, de estudar no sábado e no domingo, de noite, madrugada, quer dizer, ah, é, então eu me motivo com a engenharia, com o pessoal estudando ali dentro do LabSul, com os alunos da engenharia, eles acabam conhecendo estudantes da eletromecânica também, eles se conhecem, né? Eles veem o que os alunos da eletromecânica estudam, os alunos da eletromecânica também veem o que o pessoal da engenharia está estudando, como é que é o trabalho de cada um, né? Então eu acho importante isso, né? A integração é muito importante, né? Seria isso. Eu já não tenho perfil para trabalhar no curso superior. Eu não tenho perfil, não tenho perfil. Fazer o doutorado para mim foi descobrir que a academia não é para mim. Não é para mim, eu não tenho perfil, não consigo me organizar. Eu até tive uma experiência ainda que curta no curso de engenharia química, eu não tenho certeza se foi em 2015, se foi em 2014. Eu trabalhei meio semestre, eu dividi uma disciplina com a Karen. A Karen era minha colega lá no Sanep, antes da gente voltar, antes de entrar no IFE, ela é engenheira química. E eu conheci ela de lá do Sanep, e um dia a gente trabalhou, eu dividi uma disciplina com ela, que era fenômenos de transporte. E a disciplina tinha duas metades, né? A primeira metade era transferência de calor por condução e a segunda era por convecção. E eu trabalhava a parte de transferência de calor por convecção. Foi uma coisa que, quando eu estudei no mestrado, eu gostava de estudar. É uma loucura, né? Uma loucura, aquele negócio, aletas. É uma doideira, mas eu gostava de estudar aquilo ali. Entendeu? Então, era um negócio que eu trabalhei um tempinho, mas foi curta a experiência. Foi com uma turma de poucos alunos, eu acho que só tinham 6. Eles estavam quase se formando, assim, mas foi uma experiência legal, assim, era uma turma legal. Tinha... A engenharia química tem um perfil, os alunos têm um perfil diferente, né? Assim, cada curso tem uma certa identidade, um alinhamento de comportamento que é bem interessante, né? Eu não sei, eu observo, eu também dei aula na engenharia química, né? Aconteceu de precisar professores lá da parte de modelamento de processos e de controle, quer dizer, o Mauro começou a trabalhar, o Mauro Cunha, né? Começou a trabalhar com o controle da engenharia química e eu assumi a disciplina de modelamento, então eu pude conviver com o pessoal da engenharia química.
E eu notava a, a relação entre os alunos mesmo, entre os alunos e os professores, é realmente mais diferente, né? Então, é, sim, as aulas elas fluíam de uma maneira mais descontraída, assim, então eu achava muito Menos bacana formal. também. Menos formal, né? Menos formal. Seria isso, Mas tá bom, rapaz. Estamos aí chegando, né, na nossa reta final da nossa 7h20, conversa. Janete. E aí a gente faz a última pergunta, assim, né? Tem uma pergunta final aí para vocês, daí você pode falar mais alguma coisa que quiserem. Mas a nossa última pergunta é assim: o que o IFSU representa na vida de vocês? Posso começar? Vou começar. Pode, Pô, pelo pode. amor de Deus, né, cara? Minha vida foi construída dentro da escola. Desde o tempo, para mim, eu tinha um professor na universidade que brincava comigo, porque ele também era formado na escola técnica em eletrônica, e ele trabalha lá na UFPEL hoje. E aí, às vezes a gente conversava durante as aulas, ele é um cara que eu fiz amizade, e aí eu sempre chamava o IFE de escola técnica. E ele disse, quando o cara fala escola técnica, entrega a idade, né? Mas para mim, cara, né? Para mim, o que é a escola? Assim, a escola foi foi minha formação como profissional, né? Depois a escola hoje é meu trabalho, né? E, e é um lugar onde eu faço o que eu gosto, né? E eu consigo participar, eu consigo conviver com alunos que têm e tinham e vão ter uma trajetória igual a minha. Que a gente entra lá, na maior parte das vezes, o que a gente entra buscando dentro da escola? Busca uma oportunidade. E eu era um adolescente quando eu entrei, na época ainda era escola técnica, depois quando eu me formei já era Cefet, quando eu comecei a trabalhar como servidor efetivo, já era IFSU, né? Então hoje, para mim, eu acho que que é o significado não só da instituição como proposta de instituição, e não só para mim como pessoa, mas acho que para a cidade, para a região até, e por que não do país, né? É um lugar de formação de oportunidade, é um lugar de formação de vida, cara. Sinceramente, não dá para dizer que é a minha vida, porque a gente tem uma vida fora da escola, né? Mas é um lugar de formação de vida. Eu digo que formação de vida, porque a pessoa entra ali muitas vezes sem buscando. Agora, eu pego pelos nossos alunos, né? Claro, a gente conversa muito isso. Eles pegam os alunos ali do subsequente, os caras estão entrando ali, às vezes com família, e estão ali buscando uma oportunidade. Quando eles terminam aquilo ali, os caras montam outra estrutura, conseguem dar uma vida melhor para a família, para os filhos. Enfim, eu acho que seria muito difícil definir uma única frase, né, o significado não só da escola, mas como do instituto como um todo. Né? É isso. Sabe, Leandro, não sei se eu te contei isso. O meu irmão estudou na eletrônica. Então ele levava para casa os desenhos que nem a gente fazia lá. Pai, eu Sim. achava aquilo fantástico, cara. E eu tenho 10 anos de diferença do meu irmão. Meu irmão é mais velho que eu, 10 anos. Então eu era um gurizinho e eu achava aqueles desenhos demais, né? Então a mãe tava fazendo bolinhos de arroz, eu comendo bolinho e peguei uma folha dele e deixei um dedão assim, um polegar em cima da margem do desenho assim, cara, aquele cara ficou alucinado comigo, entendeu? Tu sabe, a, assim, com o passar do. Claro que na época aquilo ali eu só achava aquele desenho legal, entendeu? Eu não tinha verdadeira noção do que podia significar estudar na escola. Mas isso veio depois, né? Com o final do Assis Brasil lá, quando eu estava estudando, quando o,
a minha mãe, as minhas tias, minha madrinha, né? E as pessoas conhecidas começaram a me falar sobre FISU, realmente eu me interessei em entrar para a escola, né? Então, eu estudei desenho, eu estudei desenho com a minha tia, quer dizer, na época só tinha, a prova era português, matemática e desenho, né? Eu E, só e, português e matemática eu fiz. né, A português, prova que eu matemática fiz. e desenho. E eu lembro como se fosse hoje, né? E a minha prima chegou para mim, Cláudio, tu viu que tu passou no vestibular pro IFSU? Um troço assim, cara, parece que é hoje, assim, entendeu? E a escola sempre foi muito bacana, entendeu? Em termos de formação, porque a gente convive com muitas pessoas lá dentro, as pessoas se respeitam, né? Isso, na minha época, como estudante, eu percebia que existia um respeito entre as pessoas. E isso é uma formação importante, né, de, de que é necessária, né? Que é necessária. Tu tá dentro de uma escola em que os estudantes se respeitem, que exista respeito com os professores, que os professores respeitem os estudantes, quer dizer, né? Então isso é fundamental e isso é uma marca importante, né, para a vida, né? E a gente acaba dando muito valor, né? Muito valor pela trajetória que a gente acaba desenvolvendo na vida, né? E ser professor da escola, né? Tendo estudado na escola, né? E tendo passado, pai, É no mínimo gratificante, né? É é isso uma aí. baita emoção, né? É Eu uma sei que baita vocês emoção, vão é verdade. vocês vão gostar de mim depois que eu falei isso, né? Mas é uma baita emoção, né? Poder estar participando, poder estar presente nos 50 anos da eletromecânica, né? A gente É ter verdade. ser professor e estar presente nos 50 anos da eletromecânica, né? Um curso que nos formou e sabendo a dificuldade que a educação enfrenta no país e a gente está lá formando gente e vendo os nossos estudantes mudarem de vida, né? Isso aí é fantástico, né? Muito bom. Tá bem, guris. Estão chegando aqui a nossa etapa final, né? Que bom, que a gente quer agradecer porque vocês aceitaram, deu certo, né? Da gente fazer essa live num momento importante também para o curso de eletromecânica, nessa comemoração dos 50 anos. Parabéns, né? Parabéns a todos que fizeram parte dessa trajetória. Sei que tem muitas pessoas que a gente já desceram do trem, os ex-alunos têm a história do trem. Tem gente que desce em algumas paradas, depois vai pegando outros e assim por diante. Mas a gente lembra com carinho de todos esses que já fizeram parte dessa trajetória e deseja que venham outros que venham a se somar, né, com tão grande competência ou melhores ainda para seguir fazendo desse curso, né, a referência e todo o trabalho bom que ele tem desenvolvido aí. Então a gente agradece, né, Leandro, Claudinho. Nós que agradecemos a oportunidade. Desejamos uma Nós que boa semana agradecemos. acadêmica semana que vem, boa festa, né, na sexta-feira e vamos lá, né? Vamos comemorar, que a gente tem muito que comemorar aí, tá? Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite, até mais, Tchau, boa tchauzinho. noite.